Se é dia 20 agora, vocês pensaram que eu ia virar aqueles gatos que tem lá, né? Que dizem que era gente que entrou, nunca mais saiu, virou gato. Dia 20 eu vou apresentar o TCC. E aí eu não sabia se iria ser marcado na quinta-feira, era muito provável. E aí por isso que eu pedi para não me colocarem nos dias de quinta-feira até terminar março, né? Por isso que vocês estão vendo eu pregando no domingo. Mas foi marcado para sexta-feira, olha que coisa boa, dia 20 de manhã. Então de manhã eu vou estar entregando o meu artigo, né? Para poder receber o diploma, graças a Deus. Amém? Pode ficar sentado mesmo. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago. Eu vou usar a versão, Netanem, ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 1. 8:40, vocês podem subir. Capítulo 1, versículo de número 5. Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Nós vamos ler até o versículo de número 8, tá bom? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Jackson, coloca assim no New Pipe. Fundo musical é ele, que eu acho que tem. E coloca, por favor. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma. Aquele que tem coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Eu vou repetir só o versículo 8 e você fala comigo, tá bom? Repita comigo: aquele de duplo ânimo. Há muita gente para pouco barulho. Diga assim: aquele de duplo ânimo, coração dobre. Diga: é inconstante em todos os seus caminhos. Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, queremos entrar na tua presença, apresentando a palavra que será ministrada nessa noite. Fala com o teu povo, que o teu povo te ouve, em nome de Jesus. A igreja diz: aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Aumenta um pouquinho aqui em cima para mim. Bom, olha que interessante. Vou ler devagar de novo, ó. O homem ou aquele de coração dobre, tem tradução que diz duplo ânimo, é inconstante em todos os seus caminhos. Observe que o apóstolo Tiago não disse em alguns caminhos, ele não disse em certas áreas. Tiago disse em todos, é inconstante, todos nos seus caminhos. Sabe o que significa? Isso significa que a inconstância não é um problema isolado, ela é um espírito que contamina tudo. Quem é inconstante na fé é inconstante no trabalho. Pode perceber, quem abandona um projeto também abandona os relacionamentos. Quem desiste de si mesmo, de se cuidar da aparência, desiste dos outros na mesa do jantar. A inconstância não fica dentro de uma caixa, ela escorre por toda a vida como a água quando encontra rachadura. E o Tiago vai dizer, é uma pessoa de duplo ânimo, de coração dobre. Pode aumentar mais o fundo um pouquinho? De coração dobre. E a expressão no original para duplo ânimo ou coração dobre é a palavra díssico, que significa quem tem duas almas, duas vidas, dois caminhos e dois pensamentos. Uma pessoa que vive dividido entre dois mundos, entre duas decisões, entre duas direções. É alguém que tem um pé dentro e um pé fora, que um dia acredita, no outro duvida, que um mês começa, no outro abandona, que numa semana tem fogo, mas na próxima tem cinza. É a pessoa que diz sim com a boca, mas diz não com os pés. É a pessoa que começa o culto adorando,
mas sai pela porta de trás sem compromisso nenhum com Jesus. É o jovem que jura amor eterno, mas na primeira dificuldade termina o relacionamento. É o empreendedor que abre um CNPJ com festa, mas logo depois, na primeira dificuldade, desaparece. É o ministro da palavra e do louvor que recebe o seu chamado com lágrimas, mas depois abandona com desculpas. O homem de duplo ânimo não é mau, ele é dividido. Só que dividido é, muitas vezes, mais perigoso do que ser mau, porque pelo menos o mal sabe o que quer. Tiago escreve isso dentro de um contexto poderoso. Nos versículos 2 ao 4, Tiago fala que as provações produzem perseverança, e a perseverança produz maturidade. Ou seja, Tiago está dizendo: a vida foi projetada para ser completada, não interrompida. O processo tem começo, meio e fim, e cada etapa tem um propósito de Deus. Mas então, por que no versículo 6, Tiago dá um aviso dizendo que devemos pedir a Deus com fé, sem duvidar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento? É porque quando chega no versículo 8, vem a sentença definitiva. O duplo ânimo gera inconstância em tudo. Repita comigo: em tudo. Muita gente para pouco barulho diga: em tudo. Irmão, a onda do mar não vai a lugar nenhum. Ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela desce. E no final termina no mesmo lugar. Isso é a fotografia espiritual de quem vive sem perseverança. Muito movimento, nenhum avanço. Muito barulho, nenhum destino. Muitos começos, nenhum fim. Existe um cemitério que ninguém visita, mas quase todo mundo aqui já ajudou a encher. Não tem lápides de pedra, de mármore, não tem flores sendo plantadas, mas é o cemitério mais lotado do mundo. Que cemitério é esse? É o cemitério dos começos. Lá nesse cemitério estão enterrados o curso matriculado que você nunca terminou, o negócio que você abriu à venda e depois de 2, 3, 4 meses fechou, o relacionamento que você começou, conversou, construiu sobre promessas que nunca virou um casamento, um ministério que foi iniciado com fogo, com desejo, com vontade, mas foi apagado por causa de dificuldades. O sonho publicado muitas vezes nas redes sociais, mas nunca mais ouviu-se falar sobre ele. Todos esses caixões têm a mesma assinatura na certidão de óbito. Não foi o diabo, não foi a crise, não foi o mundo, não foi a falta de oportunidade, foi duplo ânimo, coração dobre, gente que é indecisa, gente que começa, mas não termina. E hoje, pela autoridade da palavra de Deus, eu vim aqui dizer para você que você não precisa ser a pessoa dessa história. Só que para sair do cemitério dos começos, você vai precisar encarar o espelho. É isso que nós faremos hoje nessa mensagem. Aleluia. Hoje eu vim falar do que muitos têm medo de dizer. Vim falar que o amor verdadeiro precisa gritar quando o afeto mente em silêncio. Porque às vezes, o sermão que liberta não é aquele que acalma, mas é aquele que confronta. Irmãos, a Bíblia não é um livro cor-de-rosa, de autoajuda. Ela é um espelho. Provérbios, especialmente, é um daqueles espelhos de banheiro que tem uma iluminação forte, que você não tem como esconder nada. Olha o retrato que Deus pinta do homem constante. Provérbios 13:4. Ele deseja muito, mas faz pouco. A alma do inconstante é preguiçosa e coisa nenhuma alcança. Meu Deus, essa pessoa tem metas no papel, tem versículo no celular, aleluia, tem motivação no domingo, mas é um morto na segunda, tem inércia na segunda-feira. Ela vive no mundo das intenções, sem nunca habitar o país das ações. Provérbios 26:13. Diz o preguiçoso: o leão está no caminho, o leão está nas ruas, por isso não irei. Sempre tem uma desculpa. Perceba a criatividade do preguiçoso. Ele não é burro, ele cria as desculpas
mais bem elaboradas do universo. O sistema falhou, a economia está ruim, não é minha hora ainda, Deus ainda não abriu a porta que eu pedi, o pastor não me apoia, a família não me entende. Meu amigo, às vezes o leão que está lá na rua, que você está dizendo, não existe. Você inventou isso para não querer sair do seu comodismo. Provérbios 26:16. O mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos, do que 7 homens que respondem à sabedoria. O inconstante que é preguiçoso, ele se acha mais sábio do que ele realmente é. E essa é a parte mais perigosa. O inconstante não acha que é inconstante. Ele sempre tem uma explicação filosófica profunda para dizer por que ele parou, por que ele desistiu. O inconstante diz assim, ó: Deus mudou minha direção, percebi que não era para mim, precisei de um tempo para ouvir Deus. Às vezes é verdade, mas vamos ser honestos, na maioria das vezes é só orgulho vestido de espiritualidade. Sabe qual é a primeira lei de Newton? Newton era cristão, creia em Deus, e Newton escreveu um artigo sobre a física e disse que um objeto parado tende a ficar parado. Isso não é só física não, isso é profecia em forma de ciência. Isso é sobre a vida da gente. Existe uma diferença brutal, meus irmãos, entre parar para ouvir Deus e parar porque tem medo de errar. Descansar na jornada e acampar na zona de conforto. Entre discernimento espiritual e postergação emocional disfarçada de fé. O problema não é cair, o problema é se acostumar com o chão. Então a Bíblia não nos chama para uma vida de grandes inícios, ela nos chama para uma vida de grande fidelidade até o fim. O profeta, aleluia, quando foi conversar com Deus, disse: Senhor, aviva a tua obra. Não é no começo não, é do meio para o final dos anos. Aleluia. Daniel, o profeta, não se tornou herói porque fez uma oração poderosa no dia que o leão, não, ele se tornou um herói. A oração funcionou porque ele já era de oração, ele já era de peleja, ele já orava todos os dias, mesmo antes da cova dos leões. Meus irmãos, a constância não é o resultado da fé, é a prova de que a fé que você tem é verdadeira. Existe um texto que eu gosto muito, que é Eclesiastes 10:18, que diz assim, ó: pela preguiça cai o telhado, pela inconstância goteja a casa. Olha que interessante. Entenda o processo. A casa não desmorona de uma vez. Primeiro, os gatos facham as telhas e começa a gotejar quando chove. Goteira, né? Como diz o nordestino, que a gente tem uma palavra para tudo. Depois, se você não consertar, as paredes umidificam e trincam. Daqui a pouco a casa vai para o chão, não tem mais o que salvar. Essa é a metáfora perfeita da vida de quem vive incompleto. O casamento, por exemplo, não acaba num dia não, é gotejando, por falta de atenção, de compromisso, de esforço diário. A fé, ela não morre de uma vez não, ela vai gotejando, pela falta de consistência na busca de Deus, de oração, de jejum, de palavra, de culto. O sonho não é assassinado da noite para o dia não. O sonho, ele vai gotejando, sendo abandonado. Ninguém vai lá, ninguém tem coragem de subir para tirar a goteira da telha. Projeto por projeto, desistência por desistência, o sonho vai sendo assassinado. E a carreira profissional não implode do dia para a noite não. Ela vai definhando pela procrastinação que se tornou o estilo de vida. Ah, amanhã eu faço. Ah, depois eu respondo. O camarada manda uma mensagem para você querendo contratar o teu serviço, tu passa 2 horas para responder, 2 dias, às vezes nem responde, depois eu falo. Daqui a pouco ninguém quer mais. Então, isso é inconstância, é a preguiça disfarçada de compromisso espiritual. A casa não desmorona por falta de sonho não, desmorona por falta de manutenção. E a pergunta que precisa ser feita hoje é: qual é a parte da sua casa que está cotejando, que você parou para ir lá trabalhar e fechar? Aleluia! E falando dos jovens, preste atenção no que eu vou dizer aqui a vocês. Preste atenção em quem você escolhe para construir sua vida. 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida da sua casa
negou a fé e é pior do que o infiel. Sabe o que significa? Que responsabilidade, irresponsabilidade, não é só um problema de caráter não, é um problema também espiritual. Olhe para essa pessoa que você está namorando, conversando, querendo casar. Ela termina o que começa? Não é o que diz que vai começar. Eita, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou conquistar, eu vou fazer. Não é o que fala que vai não, é o que faz, é o que começa. Cursos, projetos, responsabilidades, compromissos. Essa pessoa tem visão de futuro ou vive eternamente deitado em berço esplêndido, ao som e ao mar e à luz do céu profundo, como diz o hino do Brasil? Existe uma diferença de quem ainda não chegou e de quem nunca vai chegar. Um está em movimento, o outro está na desculpa. Não termina o ensino médio, não tem coragem de cursar nada. Vai casar com uma pessoa dessa, você vai precisar de ajuda, viu, lá na frente, financeira. Essa pessoa assume responsabilidade, porque o preguiçoso espiritual sempre tem um leão no caminho. Quando vocês assim, vamos fazer isso? Não vou não. Tem um leão na rua, como diz Eclesiastes, né? Vamos fazer um curso? Não posso não, porque tem um leão ali na esquina. Sempre dá desculpas de ter um leão no caminho. Sempre o problema é o governo, é a família, é o pastor, é o chefe, é a circunstância. Nunca é ele. Nunca. Essa pessoa produz ou consome? Irmãos, há pessoas que entram em relacionamentos para ser sustentado financeiramente, emocionalmente, espiritualmente pelo outro. Elas drenam sem edificar, tomam sem dar nada, recebe sem plantar nada. Provérbios 12, 24. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que quem não trabalha acaba devendo. E dívida não é só financeira, é emocional, é espiritual, é relacional. Não case com o potencial, case com a realidade. Potencial sem ação é ficção científica, é vida mentirosa. Você não vai pagar as contas com alguém que poderia ser. Você vai viver com alguém que escolhe ser, na prática, que tem perspectiva. E isso não é falta de fé não, é sabedoria bíblica. E aí, Tiago está falando sobre isso, sobre inconstância, sobre quem não sabe o que quer da vida. Chegará um dia em que a questão não será o quanto você sonhou, mas será o que você fez com o que Deus te deu. Lembra de Mateus 25? Jesus contou a parábola dos talentos. O servo que recebeu um talento, ele não gastou esse talento com festa, com bebedeira, não, ele não roubou o talento não. Sabe o que ele fez? Deitou-se na cama e enterrou o talento. Só. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Cadê o talento? Ah, Senhor, eu fui descansar, botei teu talento ali, para não perder, para ninguém roubar. Aí o dono diz o quê? Servo mau, infiel, preguiçoso. Por que você não pegou o talento e não multiplicou? Então, aquilo que tu tem, até o que tu tem será tomado e dado a quem tem coragem de fazer alguma coisa. Deus não chamou esse homem de pecador não, chamou de preguiçoso. Porque às vezes o maior pecado não é o que você fez, é o que você não está fazendo. É você que está atrasando a sua vida, não é o diabo não. É você que não se mexe, que não sai do canto, que não faz nada. Em 2020, quando a pandemia explodiu, eu me sentei com o Jairo, me lembro como hoje. E eu disse, Jairo, daqui a 5 anos, como é que a gente vai estar? Aí Jairo disse, eu quero estar casado, construindo minha casa e ter pelo menos uma moto para eu andar, que eu andava de pé. Eu que ia buscar ele nos cantos. Aí eu disse, como é que eu queria estar, né? Graças a Deus. Se eu for conversar com ele hoje, ele vai estar, e como ele disse, está construindo a casa dele, está com a moto própria, quitada,
comprada nova, não foi nem usada. Está na faculdade, está casado. Eu estou lutando ainda para terminar meu 2026. Mas tem perspectiva. Tem alguns irmãos aqui que há 5 anos atrás quis comprar o seu terreno, construir sua casa. Eu acho que já está andando em andamento, né? Mas tem gente que está do mesmo jeito. Peraí, tu é aposentado? Não. Então por que não se mexe? Porque tem um leão lá fora, pastor, pelo amor de Deus, tem um leão. Dá vontade de dar uma pisa de chibata de sofá. Como diz o nordestino. Servo mau e preguiçoso. Irmãos, o talento enterrado é o dom que você não desenvolveu. Que você começou pregando, começou evangelizando, começou orando, começou cantando. E onde é que tu parou? Aí sentado. Começou limpando, começou como obreiro, começou na salinha e terminou como? Aí sentado. Ô pastor, eu estou pecando? Não. Mas quando Jesus vier, ele vai dizer assim, ó, preguiçoso, preguiçosa. Ai pastor, estou trabalhando muita coisa. Tem um leão na minha casa. O leão é meu filho, é meu marido. Essa história do leão é tão antiga que a Bíblia já deixou escrito. A chamada, o talento enterrado é a chamada de Deus que você não respondeu. Vem, irmã, Deus está mostrando que quer você trazendo a palavra. Irmã, Deus está mostrando. Tem uma raiva de quando Deus entrega um negócio que a pessoa fala assim, ó. Esse é o mais preguiçoso, é o pior que tem é essa. Não chegou o tempo, pastor. Tem um leão. Eu acho que o leão está nas costas da pessoa. É um negócio que você já se planejou, já vendeu casa, já vendeu moto, já fez tudo para abrir, gastou o dinheiro e não abriu. Um negócio que nunca conseguiu abrir por medo. É o livro que você nunca teve coragem de ter. Tu comprou o livro, infeliz. Está lá na tua casa o livro, tu não terminou de ler, nem a metade. Está lá o livro. Me diga aí, uma pessoa que não tem coragem, Jaconiza Marlene, de terminar de ler um livro, tem coragem para quê? Na vida. É o puxadinho que tu começou no teu quintal, no teu terraço, o piso, a cerâmica, está lá, a cerâmica na metade. Outra metade, o embolso para fazer. Não foi falta de dinheiro, não, foi preguiça. É o ministério que você nunca iniciou, porque estava esperando o momento perfeito. É o relacionamento que você destruiu, porque é inconstante, negligente. Deus não vai te perguntar porque você não foi o Paulo, não. Deus vai te perguntar porque que você não foi você. Só que eu também não estou aqui só para condenar, né? Nós estamos aqui para sermos, que também serve para mim, para sermos confrontados. E confronto tem propósito. Qual é o propósito do confronto? Da palavra de confronto. Que a gente que está pregando parece até que a gente é arrogante, né? Vai ter que falar desse jeito mesmo para a gente cair uma real. O propósito do confronto é transformação. Só que a boa notícia é que o cemitério dos começos não precisa ser o teu destino final, não. Gálatas capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desanimado. Note que a palavra diz que se a gente continuar trabalhando, fazendo, indo, a seu tempo, não é o nosso tempo, é no tempo de Deus. Isso significa que a colheita que você desistiu estava quase chegando, estava no caminho. Você desistiu em Gálatas 6:8, perdeu o versículo 9. Parou no sábado e não entrou no domingo da ressurreição. Abriu mão da hora mais importante do processo. Irmãos, a consistência não é a ausência de queda, não. É a decisão de se levantar e de continuar apesar delas. Tem uma diferença de parar e de desistir. Você pode parar sim, para respirar, para descansar, mas volte. Porque quando a gente para, que se deita, é um negócio impressionante. Da preguiça bate, tchau, acabou. Você pode parar, mas volte. Você pode sim parar para chorar, mas levante. Levanta a cabeça. Vai ficar chorando 10 anos, 15 anos, vai resolver o quê? Você pode sim parar para
buscar a Deus uma direção, mas caminhe quando Deus der, quando Deus mostrar. Se mexa. O que não pode acontecer é você acampar na desistência e chamar isso de plano de Deus, de tempo de Deus. Salmo 126 diz que aquele que planta com lágrima colherá com alegria, e aquele que sai chorando, levando a preciosa semente, voltará com alegria, trazendo o resultado dos feixes de molhos. A semente não volta para quem ficou em casa, é para quem sai, é para quem faz, é para quem se mexe, é para quem vai para a luta, é para quem vai para a guerra, para a batalha, é para quem tem ânimo, para quem sabe o que quer. Então, você pode ainda fazer uma escolha diferente. Não é a escolha de ser perfeito, que ninguém vai ser, mas é a escolha de ser consistente. Bota por favor, Netane, 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Você pode escolher ser aquele que termina o que começa, que cuida do que tem, que constrói com as mãos e que sonha com o coração. Olha o que o apóstolo Paulo disse: meus amados irmãos, sede firme e constante. Firme e constante. Quando eu assumi essa igreja aqui, era lá na G2. A diaconisa Marlene ainda não congregava com a gente, faz mais tempo. Nós passamos 3 anos saindo para a feira, vendendo coisa, fazia trunfa, juntava eu, Érica, acho que faz essa época, Netane? É, né? Netane. Tem uns antigos aqui, o menino de Jó, Edivaldo, acho que Tarso ia. Tinha uns que a gente obrigava, Bahia. Se juntava uma turma, a gente ia para a feira, fazia as coisas, vendia, porque não tinha gente suficiente para pagar o aluguel da igreja. E aí chegou uma situação tão grande que nós tivemos que sair de um prédio que já era pequeno para outro, mais pequeno ainda, porque não tinha como pagar. E muita gente disse assim: Rivaldo, fecha a igreja, vai congregar. Essa palavra de que disseram que tu vai liderar uma igreja, deixa para outro momento. O que foi que eu disse? Não. Enquanto eu tive que deixar a faculdade na época, fiquei 4 anos sem trabalhar e sem estudar, 100% dedicado à igreja, vivendo pela fé, porque eu acreditava naquilo que Deus havia dito. Foram 3 anos de luta. Eu era dessa grossura, porque passava uma fome que a gente saía de manhã, só chegava em casa de noite, no meio do mundo, atrás de recursos, vendendo, trabalhando para pagar o aluguel da igreja. Isso há 7 anos atrás. E se eu tivesse desistido? Se eu não tivesse firmeza e constância junto com os meninos que começaram lá, isso aqui não existiria. Não estaríamos aqui. Hoje é muito fácil, nós dizemos que a igreja está grande, está bonita, está organizada, tem muita gente. Mas naquela época, quando todas as vozes diziam fecha, acaba, desiste, e nós dissemos não, só se a gente morrer ou cair em cima de uma cama e não tiver como fazer. E Deus honrou a firmeza e a constância de quem acreditava. Irmão, o mundo não precisa de mais um anunciador de sonho, não. O mundo e Deus e a igreja espera por quem faz. Sede firmes e constantes. Por quê? Por que tem que ser firmes e constantes? Porque ninguém perde com Deus por ser firme e constante. Foi o que apertei aqui, Jackson. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, tu tem teu trabalho, se dedica. Tu tem tua faculdade, deixa aí o versículo, se dedica. Tu tem o teu projeto, se dedica, mas sempre abundante na obra do Senhor. Porque se tu se dedicar na tua vida e abandonar as coisas de Deus, o negócio desanda. Dá para ser firmes e constantes também e ser abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque o trabalho que você tem, a noite de sono que às vezes você vai perder, os dias que você deixa para descansar, para se dedicar na sua vida e se dedicar a Deus, não é vão. Não é vão. Aí eu pergunto, daqui a 5 anos, 2026 mais 5, 2030, aproximadamente, 32. 2032, você vai estar onde?
Aqui, pastor. É difícil desse jeito. Onde é que você vai estar em 2032? Eu já tenho meus projetos para 2032. Ter mais uns 5 meninos para criar. Daqui para lá. Mas você vai estar onde daqui a 5 anos? Vai estar fazendo o quê? Não sei. Igual Chicó. Não sei. Só sei que foi assim. Vai ficar igual Chicó mesmo. Morando em Itaperuá. Na ruinha de barro. Andando a pé. Precisando dos outros. Firmes e constantes. E aí Tiago, quando vai falar do coração dobre, põe por favor, Netane, Tiago capítulo 1 de novo, versículo de número 7. Ele vai dizer que vai chocar a realidade. O Ministério Louvor pode subir, viu? Ele vai chocar a realidade. Ele vai dizer, ó, não pense que tal pessoa receberá do Senhor alguma coisa. Sabe por quê? Porque a gente senta a bunda no sofá, vai assistir o jogo do Flamengo e diz assim, ó, Deus proverá. Não pense que Deus vai prover coisa nenhuma. Que Deus não é babado de gente preguiçosa. Já viu esse? Que não quer nada com a vida. Deus vai me dar. Vai não. Não pense que esse tipo de gente vai receber alguma coisa do Senhor. Versículo 8. Por que não recebe? Porque é inconstante em todos os seus caminhos. É assim, ó. Ivaldo, vou estudar. Vou terminar o ensino médio. Aí ele vai 1 semana, 2 semanas e não vai mais. Deus estava preparando a vaga para a faculdade, mas ele já desistiu no ensino médio. Como é que ele vai receber? Ivaldo, arrumei um emprego. Aí vai a primeira semana, na segunda, na terceira, já não vai mais. Deus já estava preparando um cargo para ele subir de cargo rapidamente na empresa. Como é que Deus vai fazer? Ivaldo, vou abrir o meu negócio. Abriu, vendeu a primeira semana, na segunda, na terceira não vendeu, fechou, não abriu mais. Deus já estava preparando algo para expandir as vendas, mas você desistiu. Então como é que Deus vai abençoar uma pessoa que tudo que ela começa, peraí, ele começou a fazer o quê? Ele começou aqui, ó, tá estudando um Enem para entrar na faculdade. Eita, vou causar uma situação para ele conseguir passar. Aí, não, vou estudar mais não, é difícil. Como é que Deus vai dar alguma coisa a uma pessoa dessa? Como é, me diga? Se toda pessoa não vai para frente, não termina, não continua, é inconstante, é dobre. E aí eu fico triste, por quê? Porque a igreja tem um livro para as meninas que entraram na faculdade, na universidade. A igreja não vale nada, não presta. Mas tem um livro na faculdade chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Depois leiam, tá? De um teórico muito conhecido. Ele é crítico da igreja, mas ele escreve o livro A Ética Protestante. Protestante porque é evangélica, né? E o Espírito Capitalista, onde ele diz que a pessoa que entra na igreja evangélica e se dedica, muda de vida para melhor, prospera financeiramente. Até os ímpios, os incrédulos, quando falam do modus operandi da igreja, entende isso. Mas o crente está como? Não vou não, pastor, tem um leão na esquina. E quem é o leão? Você. Gordo, pressão alta, diabético, pé inchado. Mas não é de doença não, é de preguiça mesmo. Entende? Então, o apóstolo Tiago escreve essa carta e dedica o capítulo 1 inteiro a respeito de constância. Diga para o irmão que está do seu lado: é hora de mudar essa inconstância. Diga para ela: é hora de saber o que quer. Diga: é frio ou é quente?
Olha, eu sou uma pessoa que... Quando eu quero um negócio, se der errado, mas pelo menos eu fui até o final. Se der errado, não tem problema. Comece de novo em outra coisa. Se eu não conseguir, não tem problema. O autor de Eclesiastes, Salomão, escreveu capítulo 9, versículo 6 de Eclesiastes. Ele disse: tudo, põe aí para mim, tudo, Eclesiastes 9:6, tudo que vier na tua mão, não faça de todo jeito não. Versículo 7, 8. Minha memória está péssima. Procura aí para mim o versículo. Tudo que vier à tua mão. Só colocar assim que você acha. Achou? Ah, é o 10. Tudo quanto vier na tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque quando tu morrer para a sepultura, para onde tu vai, não tem obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A hora, irmão, de tu se levantar, fazer alguma coisa, é agora. É agora. Aí, pastor, eu não sei se eu estudo ou se eu viro jogador de futebol. Eu não sei se eu caso ou se eu começo primeiro a comprar as coisas. Eu não sei se eu vou para a faculdade ou se eu abro um emprego. Tu não vai ser nada. Nada. Não vai sair do canto. Não vai sair do lugar. Não tem uma profissão. Nem varrer a casa sabe. Nem varrer a rua não presta. Se botar uma mão, apanha do gari. Por quê? Porque não presta para nada. Uma pessoa assim tem que levar uma pizza todo dia para virar gente. Esses dias lá em Etinho, eu chamei a atenção dos meninos. Eu disse: rapaz, vocês trabalham, irmão Jó. Lá em Etinho, acho que foi sexta-feira passada. Eu disse: vocês trabalham. Tá certo que aqui em Mari você é explorado na maioria dos lugares, né? Trabalha igual um escravo da época do Egito e ganha pouco. Na maioria dos lugares são assim. Não em todos, mas na maioria aqui em Maria é assim. Tá certo, vocês trabalham, ganha pouco, mas vocês pegam o pouco que ganha e vivem gastando com lanche, com chuteira, com roupa de time, com viagem, com rio, com açude, com praia, e não investe nada. Não investe nada. E ainda fica com raiva de mim. Deu errado ainda eu. Sabe o que foi que me disseram? Eu falei: por que você não faz um curso, hein? Por que você não investe? Tem um leão lá na esquina. Eu disse: só vai matando mesmo. Então, nós estamos gastando a nossa vida com aquilo que não é pão. Gastando a nossa vida com aquilo que não tem perspectiva. Estamos gastando a juventude, a saúde que Deus deu, com aquilo que não acrescenta, com aquilo que não serve para nada, com aquilo que não tem futuro. Aí depois se desvia, sai da igreja, dizendo que a fé não funciona, que a oração não dá resultado, que Deus não existe. Por quê? Porque é inconstante. Fique de pé. Pode ministrar. Preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá.
Curve sua cabeça. Pai, hoje nós confrontamos esse homem e essa mulher que somos. Pai, perdoa a geração dos começos sem fim, dos sonhos sem suor, das promessas sem entrega. Levanta em nós um espírito de perseverança, de diligência, de fidelidade, para sermos fiel no pouco e Tu nos colocará no muito, para que quando Tu voltares, nos encontre trabalhando, não esperando, fazendo, não apenas planejando, construindo, não apenas sonhando. Que a Tua igreja possa entender que essa vida de inconstância, com o tempo, nos levará para a escassez, nos levará para a vida de dependência dos outros, nos levará para um lugar de humilhação. Em nome de Jesus nós declaramos que aqueles que aqui estão e não estudam voltarão a estudar, voltarão a terminar o ensino fundamental, o ensino médio, entrarão na área superior, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Que aqueles que têm profissão não dispensarão clientes, antes apreciar-vos-ão o entendimento, para que você possa atender, para que você possa planejar, contratar mais pessoas, mais empregados, expandir a loja, criar expectativas, aleluia, para aqueles que têm comércio, que querem abrir um comércio, que vão pegar um empréstimo no banco, que vão planejar, que vão aplicar esse dinheiro em algo que vai dar resultado, em um empreendimento que Deus vai honrar. Para quem está querendo casar, que vai se planejar, que Deus vai abrir uma porta de emprego, você vai manter a sua casa, a sua família, Deus vai honrar o casamento, mas é necessário tomar uma posição de constância. Constância, meu Deus, que o Senhor nos encontre ocupados, fazendo alguma coisa, e não preguiçosos, abandonados. Que o Senhor nos encontre firmes e constantes. Firmes e constantes, gastando a nossa vida com o que importa, com o que é santo, com o que vai trazer resultado, e não em casa sem fazer nada para ninguém nem coisa alguma, não. Que o Senhor desperte a sua alma para o serviço, para o trabalho, para o estudo, para a obra dEle. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Jovens que vão casar, observa a vida do namorado. Se é preguiçoso na escola, vai ser preguiçoso no trabalho. No namoro todo mundo é trabalhador, no namoro todo mundo faz.
No namoro, a menina lava os pratos, lava a casa, o homem trabalha, faz isso, mas depois que casa, ele vai botar a culpa no leão. Jovens, preste atenção, não se façam de cego nem de cega. Abre o olho para não sofrer lá na frente. Homens e mulheres de Deus, o Senhor está chamando a igreja para uma vida. Deixa a preguiça, acorda, desperta para a realidade. Vai estudar, vai trabalhar, saia de casa, vai buscar uma porta. Deus vai te honrar, Deus vai te ajudar, Deus vai fazer. Mas se mexa, mas se levante, mas faça alguma coisa. Gaste tempo com o que tem resultado. Não espere sentado não, porque a única coisa que cai do céu é chuva e mais nada. Vou terminar agora. Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus? Está afastado do Senhor, nunca aceitou a Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé, quer aceitar Jesus, quer entregar a sua vida. Se tiver alguém nessa noite, levante a mão onde você está. Tem um jovem aqui, pode vir. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, que quer renovar a aliança? Tem mais alguém? Se tiver, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Aleluia. Acompanha aqui, Gabriel, por favor. Saia do seu lugar. Tem mais alguém? Pastor, eu quero aceitar Jesus também. Eu já quero renovar a minha aliança. Tem mais alguém? Não tem, só tem ele. E põe as mãos para cá, assim, vamos orar pela vida dele. Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar esse jovem na tua casa, na tua presença. Que o Senhor possa perdoar os pecados, escrever o nome dele no livro da vida, renovar a aliança. Pedimos ao Espírito Santo que o Senhor guie, que o Senhor desperte, que o Senhor tire ele do comodismo, que ele possa firmar os pés, que daqui em diante o Senhor possa usá-lo tremendamente. Pai, repreende a ação do inimigo contra a vida dele, que ele possa prosperar nos teus caminhos, que daqui em diante ele faça diferente, ele escolha diferente, ele olhe para frente, ele olhe para cima, ele faça aquilo que ele não fez até agora, porque essa noite abriu-se uma porta e ele decidiu entrar por ela, a porta da graça, e por meio da graça e da fé, nós queremos profetizar sobre a vida dele. Senhor, quebra essas correntes, quebra essas portas, esses cadeados de bronze, que ele possa prosperar na tua presença, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, que ele possa despertar de maneira tal que ele possa, aleluia, impactar aqueles que o conheciam e que agora o vão conhecer. É assim que nós queremos declarar sobre a vida dele, em nome de Jesus. A igreja diz, a igreja diz. Gente, domingo que vem é Santa Ceia. Próximo culto já estamos colhendo o quilo de alimento. Então você traga seu quilo de alimento, você que tiver condições, porque nós sempre juntamos. Depois a igreja ajuda completa para a gente abençoar famílias que precisam, tá bom? E essa palavra de hoje, eu sei que não é uma palavra muito boa de ouvir, mas é a palavra que o Espírito Santo escolheu para o dia de hoje, para a noite de hoje, falar aos nossos corações, tá bom? Que Deus possa nos levar para casa em segurança, que o Senhor guarde o nosso caminho, que nós possamos chegar em paz. Deus, cega o inimigo, cega o assaltante, cega a bala perdida, o carro desgovernado, a moto desgovernada, para que o teu povo possa sair daqui, chegar em casa em paz. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. E a igreja diz, conte com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja diz, tchau, até o próximo culto. Se